Bom, gente, estamos de volta. Vamos ver se agora a tecnologia vai colaborar com a gente, a internet. Tudo bem, Atlas? Tudo bom? Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, prazer. Para participar aqui com a gente. Átila, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o coronavírus, a Covid-19. Esse é um tema... fica até complicado conversar sobre ele, porque há toda uma emoção em volta, em parte pela gravidade da situação e em parte por uma série de outros fatores. E eu gostaria de voltar daqui a pouquinho a conversar sobre isso, mas vamos conversar primeiro sobre o que a gente sabe do coronavírus. É um vírus novo, a impressão que eu tenho é que são mais as coisas que não sabemos do que sabemos, mas o que a gente sabe sobre ele e, em particular, o que a gente sabe sobre a razão dele ser um vírus tão eficaz, com a capacidade de propagação tão grande como nós estamos experimentando. Só um segundo, professor, que eu vou botar o fone aqui que o pessoal está pedindo, porque está dando retorno. Eu ponho aqui, vocês me dizem se funciona. Ficou melhor para vocês? Sim. Então vamos lá. Perfeito. O que a gente sabe sobre o coronavírus? Sabemos muitas coisas já, surpreendentemente. Assim, o fato dele ser um vírus próximo do vírus da SARS já nos facilita muito a vida, porque já foi um vírus estudado em 2003 e tinha uma série de coisas que a gente podia extrapolar para como esse vírus deveria funcionar, como a transmissão aérea dele e outras coisas, e algumas extrapolações que não foram boas, como esperar no começo que ele fosse um vírus que não se transmitiria tão bem entre as pessoas. A SARS nos dizia, o vírus da SARS em 2003, ele foi barrado, ele foi contido antes de se tornar uma pandemia no mundo, porque todo mundo que se infectava tinha febre e porque as pessoas manifestavam essa febre antes de ter os sintomas. Então, embora tivesse uma transmissão grande até em hospitais e outros lugares, medir a temperatura das pessoas, isolar quem estava com febre, foi uma coisa que funcionou muito bem. E com a Covid não foi tão fácil assim. Esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que é parecido com o vírus da SARS, ele pode não causar sintomas em todo mundo, ele pode causar sintomas depois de ser transmitido. Então, ter um pouco dessas expectativas do vírus anterior nos surpreendeu dessa forma. Algumas coisas que eram fundamentais a gente saber e demorou para acontecer, mas, por sorte, nesse sentido, a China foi muito aberta e compartilhou esses dados muito cedo. São os grupos mais atingidos. Ainda em fevereiro a gente descobriu que esse vírus atingia mais os idosos, quais eram os grupos de risco, com maior risco com a Covid e tudo. Mas o principal que a gente ainda não tem certeza e não está sabendo lidar com é o mecanismo de transmissão desse vírus. Ainda se tem muita dúvida de quanto da transmissão dele acontece pelo ar, quanto acontece pelo contato com os fluidos, tanto que a gente demorou muito para aceitar a importância de máscaras em público, nas ruas e de outras formas, e isso talvez tenha atrasado a nossa resposta para ele. E acho que a segunda resposta agora, mais importante, é como que é a nossa imunidade a esse vírus. Se as pessoas que se curaram de fato continuam curadas e se elas de fato não podem pegar o vírus de novo mais para frente. Nós dependemos desse tipo de resposta para saber tanto sobre a chance de uma vacina, quanto qual é o limite de pessoas que essa infecção pode atingir, que essa pandemia pode atingir. E essa é uma questão que a gente só tem como resolver com o tempo. Eu sei que as pessoas ficam protegidas por alguns meses. Eu ainda não tenho como saber se elas ficam protegidas por anos, porque ainda não passou tempo suficiente para medir isso. Entendo. E sobre a origem desse vírus? Há todo tipo de rumores, chegamos a ter teorias conspiratórias sobre que o vírus teria sido fabricado, enfim. O que a gente sabe de certo sobre isso aí? E o que a gente sabe de provável? De onde que esse vírus veio? Ele tem que ver com morcegos, por exemplo? Há alguma pista nesse sentido? Como certo, a gente sabe que esse grupo pertence a um grupo de coronavírus de morcegos. Muito estudado, muito caracterizado, bastante conhecido já desde pelo menos 2005. Quando aconteceu a SARS em 2003, uma das primeiras perguntas é de onde aquele vírus tinha vindo. E aí saíram caçando animais silvestres e vários bichos para descobrir quais deles têm o vírus próximo.
nós conhecemos esse grupo de coronavírus, o grupo do qual o vírus da SARS e o vírus da Covid pertencem, o grupo ao qual eles pertencem desde 2005. E aí lá dentro a gente conhece vários outros coronavírus que também podem ser perigosos para humanos, todos vírus de morcegos. Então a origem ancestral desse vírus, né, o animal de onde ele pode ter vindo, certamente é o morcego. Pelo menos por tudo que a gente conhece até aqui, seria muito estranho se não fosse, porque é um vírus muito presente lá. Se ele veio diretamente do morcego para humanos, ou se ele passou por um animal intermediário, ainda é uma questão em aberto. Por um tempo a gente pensou que pudesse ser o pangolim, que é aquele bicho que parece um tatu-bola com escamas, porque encontraram o coronavírus no pangolim, mas pela característica genética dele, por ele ser mais parecido com o vírus de humanos do que o de morcegos, era mais um sinal de que humanos teriam passado esse vírus para o pangolim do que o contrário. Então ele não é mais considerado um intermediário. E a gente ainda tem essa dúvida em aberto. Se esse vírus saltou de morcegos para humanos diretamente ou indiretamente. Algumas coisas que já estão descartadas com certeza. Ou, não com certeza, mas com o peso da evidência, com que a gente pode inferir em cima das evidências. É que esse vírus, por exemplo, não foi manipulado para infectar humanos. Nós conhecemos o que faz um coronavírus infectar melhor as pessoas, e esse vírus não seguiu pelo caminho que já era conhecido. Então, se alguém estivesse manipulando o vírus, tentando fazer uma arma biológica com ele, teria seguido pelo caminho mais estudado, mais clássico, ou o caminho que acontece em laboratório, e não o caminho que parece ser o natural que esse vírus seguiu. Então, a conclusão da comunidade científica que consegue analisar isso é de que esse vírus não tem evidências de ter sido manipulado em laboratório ou de ter sido criado com partes de outros vírus. Se ele foi um vírus que foi coletado do ambiente e escapou do ambiente para as pessoas... Se esse vírus foi um vírus que foi coletado do ambiente, levado para o laboratório e escapou de laboratório para as pessoas, ou se ele foi direto do animal para as pessoas no ambiente, não se tem uma resposta definitiva porque talvez nem dê para ter. Mas as evidências que a gente tem do começo da pandemia é que ela começou justamente no mercado de animais silvestres. Então, é de se esperar que uma doença natural aconteça assim, né? Em qualquer metrópole, na verdade, uma doença respiratória dessas tende a se espalhar mais numa metrópole onde tem muita aglomeração de pessoas. Então, vou transpor isso para a situação do Brasil, ou para São Paulo ou Rio de Janeiro. Imagina que surge uma nova virose que se espalha pelo ar entre as pessoas. Ela não vai contaminar muita gente no interior de Goiás, ela não vai contaminar muita gente no interior do Piauí, porque não tem essa densidade de pessoas. Ela vai contaminar muita gente se ela saltar para as pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes metrópoles, como está acontecendo agora com o surto da Covid. E se ela vier para um lugar desses, é um lugar onde tem mais laboratórios, onde tem centros experimentais, onde tem outras coisas. É muito difícil da gente tentar ligar uma coisa com a outra quando é a densidade urbana que promove essa transmissão. Então, a melhor evidência que a gente tem até agora é de que é um vírus de morcego, que ocorre no ambiente natural, muito provavelmente saltou do morcego para as pessoas no ambiente natural, e aí por ambiente natural quero dizer por acidente, talvez no mercado de pescados de Wuhan, que é onde a doença foi detectada no começo, possivelmente até fora de lá, com alguém que cuidava de animais silvestres e levou esses animais para vender no mercado ali, e já chegou contaminado. Possivelmente eu digo isso por quê? Porque esse é um vírus que assim que ele foi descoberto, ele já estava muito bem adaptado para ser transmitido entre as pessoas. Pode ser uma coincidência enorme dele já ter conseguido dar esse salto, mas provavelmente indica para a gente que ele já circulava há algum tempo sem ser descoberto, sem ser visto, e quando a gente encontrou já era um vírus muito bem adaptado para circular. Me diz uma coisa, a gente observa que a reação dos pacientes ao coronavírus é muito variável. Tem gente que tem a doença e nem chega a notar, tem outros para os quais ela acaba sendo fatal, e é claro que há fatores conhecidos, como idade, comorbidades, que influenciam. Mas é normal nos vírus dessa família que a variação seja tão extrema como a gente observa, ou é algo que é característico desse novo vírus, essa variabilidade toda? Certo. Entre coronavírus, é comum ter coronavírus que causam sintomas mais leves. Tem todo um grupo de vírus que causam resfriado. São 4 ou 5 outros coronavírus, acho que 6 já chegaram a detectar em pessoas, que na maioria das pessoas vão causar um resfriado mesmo.
dentro da família desse coronavírus, do SARS-CoV-2, que é o que a gente conhece, os dois vírus mais próximos dos três que fazem essa família, que é o vírus da MERS, que é a Síndrome Respiratória Aguda do Oriente Médio, e o vírus da SARS, que é da Síndrome Respiratória Aguda de 2003, esses dois são muito mais severos. Muito mais severos. O vírus da SARS chegou a matar 10% das pessoas que infectava e praticamente 100% de quem pegava ele tinha no mínimo febre e alguns sintomas bem sérios. E o vírus da MERS, ele se transmite pior, mas ele pode matar até 30% de quem pega. Também é um vírus muito, muito agressivo no corpo. O SARS-CoV-2 não, ele é um vírus que está mais atenuado, digamos, ou ele causa menos sintomas nas pessoas. Mas isso também pode ter a ver com o número de pessoas que ele infecta. Pode ser que a SARS, se tivesse se espalhado para mais pessoas, a gente descobrisse que em algumas ela não é tão severa. E isso pode ter a ver com a quantidade de partículas de vírus que a pessoa inspira, pode ter a ver com o quão propenso o pulmão da pessoa é a se inflamar, pode ter a ver com a idade. As crianças produzem tanto vírus no corpo quanto os adultos, elas transmitem vírus tão bem quanto os adultos, mas aparentemente a infecção nelas fica concentrada na parte do nariz e da garganta e não causa a inflamação do pulmão que a gente vê nos mais idosos. Então, à medida em que o vírus se espalha, a gente começa a ver esses outros fatores que têm mais a ver com os hospedeiros do que com o vírus, mas que em outras condições a gente não vê por causa do número baixo de infecções. Entendi. Vamos falar um pouquinho agora sobre a ciência e a Covid, sobre a pesquisa que está acontecendo nesse momento. Um tempinho atrás, algumas semanas, foi publicado um estudo do Imperial College de Londres, o relatório 13 do Imperial College sobre a Covid, que teve um impacto bastante grande. Em particular, ele foi considerado responsável pela mudança de postura do governo britânico em relação à pandemia, com a adoção de medidas de distanciamento social e outras que o governo britânico vinha resistindo até então. Esse estudo tem sido apontado, por um lado, pela inegável reputação que o Imperial College tem, em particular, na área médica, mas também pelo fato de ter feito previsões bastante sérias de centenas de milhares de mortos no Reino Unido e 2 milhões e pouco nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, esses não vão acontecer. Felizmente, o número de mortos deverá ficar abaixo desses resultados do estudo do Imperial College. E a minha pergunta para você é: o que isso significa? Significa que eles estavam errados? Que esse estudo estava errado? Significa que o estudo funciona. Isso que eu acho muito interessante. Porque tem duas conclusões importantes que esse estudo do Imperial College fez. Uma foi a extrapolação em cima dos números que a gente já conhecia até aí, principalmente para a China, depois para a Coreia do Sul e para a Itália, dos fatores que ditam a pandemia. Então, quantos dias as pessoas ficam sem sintomas até transmitir o vírus, para quantas pessoas uma pessoa com o vírus transmite, para qual o tempo de recuperação, qual é o número de pessoas que são internadas e precisam de hospitalização ou de UTI e que vão, nos casos mais raros, chegar até a morte. Eles precisavam extrapolar isso de números incompletos, porque, como a gente está vendo aqui no Brasil, nenhuma pandemia, as pessoas têm como fazer testes em todo mundo, registrar e documentar todo mundo, todos os dias de progressão e tudo mais. Né? Que o modelo deles funcionou é um atestado para a qualidade de dados que se tinha até então, da China, da Coreia do Sul e da Itália, que foi o principal que eles usaram para medir isso. Mas a extrapolação importante que o estudo dava era a seguinte: eles inferiram, e já tinham inferido em outros modelos, em outros testes, que sem contenção, sem isolamento, sem quarentena e outras coisas, uma pessoa infectada podia passar o vírus para 2 ou 3 pessoas, e eles tinham inferido uma letalidade do vírus de mais ou menos 1%. Então, de cada 100 pessoas que se infectam com a Covid, uma pessoa chega a morrer. Isso, claro, varia de acordo com a idade, a demografia do país e outras coisas. O problema é que, combinando as duas coisas, uma taxa de transmissão alta dessa, e rápida, porque é 4 ou 5 dias que leva para alguém com Covid começar a transmitir o vírus, mesmo antes de ter os sintomas, e esse é o maior problema. Boa parte das transmissões acontece antes da pessoa saber que ela tem o vírus e se isolar,
enquanto a gente contava com isolamento voluntário das pessoas. E aí eles mediram justamente isso, com isolamento voluntário, com as pessoas só saindo da chance de transmissão depois do 6º dia, quando elas sentem os sintomas, e essa alta taxa de transmissão, a pandemia aconteceria em 4 ou 5 meses no máximo. E isso é um período muito curto para isso tudo acontecer e para qualquer sistema de saúde dar conta de atender e tudo mais. Então o que eles viram foi que com essa propagação tão rápida do vírus e com tantas pessoas sendo internadas, a pandemia aconteceria em alguns meses e muito mais gente do que qualquer sistema de saúde do mundo consegue dar conta de atender precisaria de internação. Esses foram os fatores principais do estudo, na verdade. O mais importante que eles disseram foi, sem medidas de contenção, nesse prazo curto aqui a pandemia vai acontecer. O outro fator foi esse, justamente. Como não vai ter sistema de saúde para todo mundo, e a gente calcula essa letalidade para o vírus, o número possível de pessoas para morrerem nesse intervalo de tempo é esse. O que o estudo não sabia estimar tão bem, e onde estão as maiores incertezas, é quais são as medidas de mitigação ou de contenção que a gente pode tomar, como fechar a escola, fechar a faculdade, impedir o transporte, recolher as pessoas em casa, e o quão bem elas funcionam. Onde eu acredito que o estudo mais errou, porque é onde estava a maior incerteza e onde está essa diferença que a gente vê agora, é justamente nisso. Inicialmente, o modelo deles assumia que só com todo mundo trancado em casa se evitaria o pior. Eles tinham poucas possibilidades de medidas que dariam um meio do caminho e que melhorariam o problema sem serem tão agressivas quanto que a China tinha feito. Talvez por ser o único modelo que eles tinham antes, que alimentou os dados dos modelos deles, né? E acontece que todos os países tomaram medidas, né? A pandemia não está seguindo o curso natural dela no mundo, e é muito fácil da gente ver o regime de transmissões desacelerando, porque se ele estivesse seguindo a progressão geométrica que seguia no começo da pandemia, a gente já estaria chegando próximo do 1 bilhão de casos ou mais no mundo todo, pela taxa de transmissão do vírus mesmo. E aí o que acontece é que esse número foi reduzido muito antes do que o modelo deles calculava. Então a falha deles estava, bom, eu tenho esse teto, eu tenho esse piso, e quantas ações vão me jogar para o teto ou para o piso? Eles não souberam calcular bem o quão rápido ela jogaria as pessoas para o piso dos casos, na verdade. Então o que a gente vê agora é isso, que tem medidas como quarentena, que a gente adotou aqui, outras que tem uma ação boa e depois se estimou, tem uma ação excelente e ser adotadas muito cedo, que foi o que os países acabaram fazendo. A maioria dos países não esperou chegar na situação da Espanha ou da Itália ou dos Estados Unidos para adotar essas medidas. O que continua válido do estudo ainda, infelizmente, é que agora com mais dados, com taxas reais de infecção das pessoas para lugares como Nova York, que foi um desastre, a gente consegue estimar a letalidade real do vírus. Quantas pessoas, de fato infectadas pelo vírus, podem morrer. E esse número ainda continua muito alto. Dependendo da demografia, do grupo estudado e do tempo da epidemia que se olha, isso fica entre 0,5% e 1% das pessoas. Então ainda é a mesma taxa que eles viram. Então isso diz que a possibilidade daquele teto que eles deram ainda é real, se nada for feito. Mas as medidas estão mantendo a gente muito abaixo disso muito cedo. Eu fiquei curioso nesse contexto, a partir do momento que medidas são tomadas, a situação anterior deixa de existir e, portanto, é natural esperar mudanças. Eu fiquei curioso de tentar entender o que aconteceria, o que acontece quando países não tomam medidas de contenção, e nós temos um exemplo concreto, que é o caso da Suécia. Eu fui levantar alguns dados. A Suécia é um de 10 milhões de habitantes, mais ou menos o tamanho de Portugal, e optou por não ter medidas de contenção de isolamento social, e isso faz com que as estimativas de mortos são semelhantes, e com Perdão, um sistema... eu perdi uma parte do vídeo aqui, eu ouvi até a estimativa seja... Eu vou recomeçar então. Estava comentando que levantei alguns dados relativos à Suécia, um país que optou por não fazer não promover o isolamento social, e a expectativa, segundo um dos estudos que eu consultei, de fatalidades na Suécia é de cerca de 10 mil mortos até o início de agosto,
Enquanto que um país como Portugal, que tem a mesma população e provavelmente um sistema hospitalar que não é tão bom quanto o da Suécia, tem uma expectativa de ter 1.200, ou seja, 8 vezes menos. A Suécia também compara de maneira peculiar com os países vizinhos, Noruega, Finlândia e Dinamarca, que tem mais ou menos a metade da população e nos quais se espera que o número de fatalidades seja de algumas centenas, ou seja, muito menos do que na Suécia, entre 12 e 20 vezes menos do que na Suécia. Isso, a seu ver, é uma evidência da efetividade ou da não efetividade de não adotar medidas de isolamento social? Os suecos fizeram uma opção diferente? Fizeram uma opção diferente, com certeza. Eles recomendaram as medidas de quarentena, de distanciamento, mas não adotaram fechamento, né? O governo sueco não tem autoridade de impor esse fechamento. O que eles fizeram foram recomendações sociais fortes. E o que eu acho que mostra é o quão importantes são dois braços de medidas para conter a pandemia. Tem os braços institucionais, que são esses de tomada de medidas com fechamento de escola, fechamento de aglomerações e outras coisas, e o braço do comportamento pessoal das pessoas, né? As pessoas obedecerem à quarentena, ficarem em casa, não circularem, usarem máscaras, manterem a distância umas das outras e por aí vai. Alguns países adotam os dois, né? Boa parte da Europa está adotando agora. Os países asiáticos adotaram muito cedo as duas coisas. E alguns países adotaram só um deles. E nas duas situações onde só uma dessas partes é adotada, a gente percebe a falta que a outra faz. Então, por exemplo, a Suécia não adotou as medidas institucionais de cobrar e pedir essa quarentena das pessoas mais estritamente, mas na Suécia as pessoas conseguem seguir distanciamento social bem. Eles têm um índice de ocupação de casas muito baixo lá. Mais da metade das casas na Suécia tem só um morador, só uma pessoa vive em casa. Os índices de recolhimento deles agora estão acima de 70%, então a grande maioria dos suecos pessoalmente escolheu ficar em casa, né? Voluntariamente resolveu ficar em casa e se distanciar. Então as medidas de distanciamento e isolamento deles são medidas próximas de países que estão em quarentena, apesar deles não terem essa recomendação. Então eles estão nesse caminho intermediário entre os países que adotaram as duas medidas e os países que só adotaram uma delas. Aliás, e os países que não adotaram nenhuma delas. O Brasil está numa situação parecida. A gente teve as medidas institucionais aqui, embora não universais, mas a gente ainda tem as pessoas em grandes quantidades na rua. Em muitos lugares não se usa máscara ainda. Em muitos lugares as pessoas não têm condições de ficar em casa, né? Nós temos regiões de densidade urbana aqui e comunidades e favelas onde vivem 5, 6, 8 pessoas numa casa só. Então não tem como ter o distanciamento social entre essas pessoas, né? Ou as pessoas ficarem em casa, porque muitos trabalhos são feitos fora. Então a gente tem essa quarentena que foi imposta com medidas, mas não tem como adotar todas elas pelas pessoas. E também estamos nessa situação intermediária de ter a pandemia continuando a acontecer em índices bem mais altos e atendimento em hospitais sendo muito mais precário do que se as duas coisas tivessem sido seguidas. Hong Kong mediu as duas coisas. Eles tiveram outras quarentenas em anos passados, como em 2013, por causa de um surto de gripe aviária chinês, e 2009 por causa do H1N1. E o que eles mediram foi que, dessa vez, a gripe, que é a outra coisa que dá para se medir, que é um outro vírus respiratório que dá para se medir, foi muito mais contida do que nas quarentenas anteriores. Mas foram as mesmas medidas que o governo tinha tomado. A diferença eles viram por entrevista e outras coisas que estavam nos hábitos das pessoas. Porque dessa vez, por ser mais sério, mais pessoas ficaram em casa e a absoluta maioria das pessoas lá adotou máscara e outros hábitos. Então os dois juntos funcionaram muito melhor do que só um deles. Alô? Voltando ao Brasil agora, mas ainda do ponto de vista do pesquisador que quer estudar a pandemia, uma queixa que eu ouço com uma certa frequência da parte dos colegas diz respeito à dificuldade de acesso a dados de qualidade sobre a pandemia no país. E isso creio que é algo que as próprias autoridades sanitárias reconhecem como um fato que está dificultando Um enorme empecilho. enfim, a própria resposta
do país à pandemia. Como é que é a sua avaliação dessa situação? Há dados no Brasil de qualidade para fazer modelagem da Covid ou estamos precisando melhorar a nossa coleta de informação? Nós estamos no meio do caminho. Nós temos muitos dados bons, nós temos, por exemplo, o DataSUS com uma série de dados, nós temos um sistema interligado entre hospitais que dá registro de quantas pessoas estão sendo atendidas, quantos leitos existem no país. Não estamos no escuro nesse sentido de geração da base dos dados. Mas pela natureza da pandemia e pelo tipo de resposta que a gente está tendo aqui no Brasil, esses números não são atualizados em tempo ágil o suficiente para facilitar a construção de modelos. Os modelos, o grande problema está na zona de incerteza, né? Do que vai acontecer não no próximo dia, mas daqui a 2 semanas, não no que vai acontecer na situação mais extrema, mas nas situações intermediárias. Principalmente na função exponencial, a gente tem essa diferença, né? De onde ela pode terminar se ela começa a desacelerar agora ou depois. E isso tudo depende de dados gerados em um tempo muito mais ágil do que nós vemos aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem o portal Transparência e o sistema de cartórios que nos dá o número de óbitos que foram registrados. Mas esse número não é atualizado diariamente e é muito grande associada a isso. Então, por exemplo, dos óbitos que se registrou hoje ou dos óbitos que se registrou ontem, a maioria deles aconteceram no mês passado, na verdade. Ontem a gente teve uma aparente queda no número de óbitos no Brasil, mas essa é a queda que a gente vê depois de todo fim de semana e todo feriado, porque muda o número de registros e esse número só vai ser atualizado de fato lá pela quarta-feira, quinta-feira, e depois a gente vê um pico inexplicável de óbitos num dia da semana, que pode ser explicado, na verdade, quando a gente reconhece que esses óbitos aconteceram bem antes e só agora foram documentados. Então esse tipo de atraso, esse tipo de demora em registro, e principalmente a falta de testes, que nesse sentido nós estamos realmente no escuro, é assoladora, porque isso dificulta demais você entender quais são os números. Quem está trabalhando com modelagem hoje precisa extrapolar 2 coisas. Precisa extrapolar com base no número de casos estimado, com base no número de casos registrado, qual é o número de casos estimado, para saber onde a gente está na pandemia de fato, e com base no número estimado, quais são as estimativas futuras de para onde a pandemia vai. Quer dizer, a gente está empilhando incertezas nos modelos por conta desse atraso. Sabemos que tem essas incertezas porque nós temos registro. Então, nesse sentido, o Brasil tem um sistema de saúde bom e um sistema de registro bom, ou pelo menos razoável o suficiente para poder saber que existe esse problema. Mas não temos como fazer bom uso desses dados por causa dessa demora e por causa da falta de interligação. Então, as pessoas têm que manualmente entrar nos boletins de cada Secretaria de Saúde Municipal, por exemplo, para saber quantos casos estão acontecendo em cada município. Isso não é atualizado em tempo real. Sabemos o número de testes que foram feitos no Brasil a cada boletim do Ministério da Saúde, que eles atualizam com um número, mas nós não sabemos como esse número foi gerado, onde esses testes foram feitos, como eles estão distribuídos, ou quando eles aconteceram. Então, toda semana a gente tem um pelote agora. Aconteceram tantos testes, mas de onde vieram não se sabe. Isso tudo gera muita incerteza, principalmente nesse período, onde qualquer medida de fechamento faz muito efeito e onde qualquer medida de desrespeito ao fechamento também tem muito efeito. Você mencionou a questão dos testes. É uma curiosidade que, de fato, é uma sugestão que eu recebi de um leitor da Folha, que eu entendo que é um procedimento que já tem sido adotado, e eu estou curioso saber se é relevante, se está sendo adotado no contexto da Covid, que chama em inglês o Pooled Sample Testing. Quando você junta um certo grupo de pacientes, junta as amostras e faz o teste do grupo todo, e a ideia é que se der negativo, está todo mundo negativo, e se der positivo, você vai dentro do grupo fazer esses testes para identificar quem ou quem, né? Quais são os pacientes. Isso está sendo usado, do ponto de vista leigo, parece fazer muito sentido, porque você reduz muito o número de testes que são necessários, pelo menos enquanto a incidência da doença é relativamente baixa. Isso está sendo feito no mundo ou no Brasil? Isso está sendo feito no mundo e isso é complicado de se fazer no Brasil, pelo que você mesmo deu. Em países onde a incidência é baixa, onde a gente espera que de cada 8, 10, 20, 30 amostras, uma dê positivo, dá para fazer esse pool
e fazer os testes. Aqui no Brasil, a nossa taxa de testes para cada positivo é de 3 para 1. Então, pelo último boletim, a gente tinha um pouco mais de 100 mil brasileiros com coronavírus, com teste positivo, e 300 mil testes feitos. Então, quer dizer, e assim, é de se esperar que os testes tenham uma faixa de negativo, que acontece porque a pessoa, na verdade, tinha o vírus, mas o teste não deu certo. A amostra não foi bem colhida, não foi levada a tempo, faltou reagente, algum problema foi gerado. Então, assim, se a gente tem 100 mil testes positivos de 300 mil feitos, é de se esperar que, na verdade, sejam 120, 130, 140 mil positivos. Talvez mais, dependendo da condição como isso é coletado e como isso está sendo feito. Às vezes a amostra vai ficar presa num freezer por um mês antes de ser testada, e aí já vai dar negativa por isso, por causa desse atraso. Então, não estamos em condição nenhuma de fazer esse tipo de combinação ainda. Tá? Pelo boletim da semana passada do Ministério da Saúde, nós fizemos até lá 340 mil testes. Para um país do nosso tamanho, isso é o mínimo que nós deveríamos fazer por dia para saber o que está acontecendo. Tá? Os Estados Unidos, as agências de saúde americanas ainda estão inconformadas que eles só fazem 200 mil testes por dia nos Estados Unidos. Que o ideal para eles seria entre 500 mil e alguns milhões de testes por dia. O Brasil não está fazendo isso por mês. Entendi. Bom, Átila, vamos agora falar sobre o futuro, fazer futurologia aqui. Eu entendo que no mundo todo equipes de pesquisadores estão buscando tratamentos que possam ser eficazes para minimizar, reduzir os efeitos da Covid, e ao mesmo tempo há intensas pesquisas para encontrar uma vacina que é vista como a solução definitiva para o problema da pandemia. Agora, temos garantia de que vai ter uma vacina? Quer dizer, é comum para esses tipos de vírus, todos os vírus que a gente conhece têm uma vacina ou já temos tido casos? Poderia ser de não sermos capazes de encontrar uma vacina? É possível que não se encontre uma vacina. De certa forma, é até um pouco provável, porque a grande maioria dos vírus não tem vacina, na verdade. Então, existem vários vírus respiratórios, como o RSV, que são perigosos para crianças, que são perigosos para idosos, mas para os quais nós não temos vacina ainda. Eu acho difícil de não termos, não porque fazer uma vacina é fácil, mas porque temos mais de 70 iniciativas de vacina em andamento já. Nunca na história mundial, talvez com a polio e com a varíola, mas eu acho que nem proporcionalmente a elas, se teve tantos esforços ao mesmo tempo e tanta gente tentando encontrar uma vacina. Então, acredito que assim, se for possível, biologicamente possível, produzir uma vacina para a Covid, nós vamos fazer. Eu tenho certeza que tem iniciativas suficientes para fazer isso. Então, uma coisa que é relativamente provável, que é não ter vacina, nesse caso já não é tão provável, porque tem muitas iniciativas acontecendo ao mesmo tempo e fazendo isso. Isso demora bastante tempo. A fase mais demorada é a fase de testes em humanos, tanto para ver se a vacina é segura para as pessoas tomarem, quanto para ver se a vacina de fato protege as pessoas do vírus. Estamos agilizando as duas etapas. E talvez aconteça, como foi o caso do Ebola, como foi o caso de algumas outras vacinas em teste, de chegarmos em uma vacina que não protege 100% das pessoas. Que ela tem uma proteção parcial, ou pelo menos as pessoas ainda se infectam com a Covid, mas não desenvolvem a pneumonia aguda e não desenvolvem as complicações. Ainda seriam vacinas muito razoáveis de se ter e com certeza salvariam milhões de vidas de qualquer forma, provavelmente como prioritárias. O maior problema se torna qual tipo de vacina que vai funcionar. Porque, por exemplo, a gripe, ela tem um sistema de produção de vacinas mundial e elas são cultivadas em ovos de galinha. Não é qualquer ovo, não dá para eu ir na avícola e comprar o ovo que é usado para cultivar a vacina, mas de qualquer forma galinhas são numerosas, ovos são numerosos, e isso é um trabalho relativamente fácil, que não exige muita perícia técnica. Exige, claro, boas condições de produção, mas não é nada de outro mundo. Então, vários países no mundo, o Brasil incluso, têm fábricas de vacinas que todo ano produzem novas vacinas para a gripe.
Se a vacina da Covid for produzida dentro de um sistema desse, seria fenomenal, porque o mundo inteiro pode fazer, distribuir as doses, isso entra já numa linha de produção muito bem conhecida, estabelecida, e está ótimo. Se a vacina for muito mais arrojada do que isso, e depender de técnicas mais modernas de laboratório, ou de laboratórios de biossegurança para cultivar o vírus, para poder fazer a vacina e por aí vai, não é todo lugar no mundo que pode fazer isso. E aí a dificuldade se torna ter as doses o suficiente, cedo o suficiente para distribuir para as pessoas. Pelo número de iniciativas, eu acredito que é muito provável que a gente tenha uma vacina, por mais difícil que seja de fazer ela. Se não for difícil de fazê-la, provavelmente vai ser uma vacina que já vai estar dando sinais muito positivos no começo do ano que vem, porque elas já estão nesse tipo de etapa de teste agora, em humanos já. Então é uma coisa que deve se resolver daqui para o final do semestre que vem. Mas, mesmo nesse ótimo cenário em que uma vacina, uma das primeiras vacinas que já está sendo testadas, dá certo, funciona nas pessoas, é protetora e vai ser viável de ser manufaturada pelo mundo inteiro, ainda assim a gente precisa de por volta de 6 meses a 1 ano para escalar essa produção mundial, desenvolver as fábricas, os centros de produção, produzir e distribuir esse número de doses para poder ver isso. Então, ela não é um cenário que a gente pode contar com ele tão cedo. É mais alguma coisa para final do ano que vem, por exemplo, no melhor dos cenários, dando muito certo e quebrando todos os recordes de cada etapa dessa, de teste em humanos, funcionamento e produção. Por isso, inclusive, a urgência dos resultados do estudo do Imperial College, por exemplo, porque eles diziam que, olha, não dá tempo de contarmos com vacina ou tratamento. Temos que fazer quarentena e isolamento das pessoas antes, porque senão o curso natural da doença acontece antes da gente poder contar com esse tipo de coisa. Agora, fazendo a quarentena, a gente ganhou esse tempo. Ganhou o tempo de produzir máscara, produzir teste, produzir equipamento de proteção e tentar produzir a vacina. Muito bem. Uma última pergunta, Átila. Estamos nos aproximando. A Covid certamente impactou a humanidade de uma forma que nenhum de nós experimentou no nosso tempo de vida e você ouve dizer com frequência que o mundo não será mais o mesmo quando a pandemia acabar. Eu, pela minha parte, sei uma coisa que certamente vai mudar na minha vida. Ao longo dos últimos anos eu viajei por todos os estados brasileiros e agora estou desfrutando a possibilidade de comunicar com as pessoas à distância sem ter que encarar voos de longa distância e respectivos atrasos e cancelamentos. Fazendo um pouco daquilo que eu chamei de futurologia, qual você pensa que serão os principais impactos, legados de longo prazo da Covid em termos de quem nós somos como espécie e como civilização? Eu acho que o principal deles, e essa é a escolha mais difícil de se fazer, já estamos no prazo de fazer essa escolha, é como a humanidade quer se colocar em relação à natureza. Nós assumimos que tomamos conta da natureza em muitos outros aspectos. Então, a floresta é nossa para explorar, os recursos são nossos para ser usados, a atmosfera é nossa para emitir o gás carbônico que quisermos. A gente manipula cada recurso desse como se a humanidade fosse a única prioridade do mundo, como se o mundo tivesse aqui disponível para a gente. Porque nós temos cultura, temos tecnologia, temos a nossa demanda econômica, comercial de consumo e esses recursos são nossos para se fazer uso. Então, em relação à natureza até hoje, a gente manteve essa postura de que ela nos obedece, ela nos atende. Nós não estamos sujeitos à natureza. A natureza está sujeita à ação humana. Com a Covid, eu acho muito estranho adotar uma postura diferente. Assumir que ela é uma doença natural e que nós não vamos agir como humanos. A gente passou 2000 anos desenvolvendo cultura, desenvolvendo matemática, desenvolvendo ciência, desenvolvendo medicina. Pela primeira vez na humanidade, nós temos tudo isso junto para poder atacar uma pandemia como humanos culturais, tecnológicos, como homo sapiens, que a gente gosta de se colocar. Então, pandemias, a humanidade passou por muitas. A gente tem várias marcas no nosso genoma até, marcas populacionais, marcas culturais, marcas religiosas de pandemias anteriores. O que são os primogênitos morrendo, né? O que são os inimigos tombando uns dos lados dos outros enquanto tentam nos invadir. Isso são pandemias, né? Só que por essas todas, ou não sabíamos o que causava, ou não sabíamos o que fazer,
ou até sabíamos o que causava e o que fazer, mas não tínhamos os recursos. Então, em 1918, que foi a última grande pandemia da humanidade, que foi a gripe espanhola, ou a gripe de 1918, ela literalmente dizimou a população humana. Ela levou 1/10 da população humana do período embora. É pegar uma 10ª parte e tirar daqui. Por que ela fez isso? Porque a humanidade tinha atendimento médico já, tinha ciência desenvolvida, mas não sabia o que era um vírus. Nós descobrimos o que era o vírus da gripe em 1933, 15 anos depois de ter perdido 1/10 parte da humanidade. Dessa vez não. A gente sabe o que é o vírus em janeiro já, sabemos o genoma dele, temos microscópios para ver isso, temos hospitais para atender as pessoas, temos tudo. Então, eu acho que a maior decisão e o que mais vai caracterizar a humanidade daqui para frente é se vamos assumir que nós temos o controle disso agora e vamos fazer o que tem que ser feito ou não. Eu vou respeitar a dignidade humana e tudo que a gente construiu até aqui para dar condições de todo mundo passar pelo hospital, pela medicina, pela ciência, receber um tratamento, ser colocado em respirador e passar por tudo que a gente pode fazer pela dignidade humana e pelo tratamento das pessoas, ou eu vou assumir que a gente está num estado natural, que isso é um desastre, que caiu agora e que a gente não pode fazer nada a respeito e deixar a pandemia seguir o curso dela. Né? A gente tem esse conflito entre pressão econômica e pressão sanitária, que não faz nem sentido ser um conflito, mas que é posto dessa maneira contraditória, que afasta a gente de dar recursos para as pessoas serem tratadas. E quarentena, isolamento e distanciamento social agora não serve para resolver a pandemia, porque ela não se resolve. Como eu disse, a letalidade do vírus é essa, e até o número de infectados acontecer, esse é o número de pessoas que vão ser perdidas. O que a gente consegue fazer é garantir que todas essas pessoas vão passar pelo melhor que a gente pode fazer pelo ser humano. Internar, tratar, cuidar e respeitar todo mundo que possibilita isso. Respeitar cientistas, respeitar a imprensa, respeitar os policiais que estão na rua mantendo a ordem nessa hora, respeitar os médicos que estão atendendo essas pessoas, as médicas que estão atendendo todo mundo. Então, essa para mim é a maior divisão agora. Se a gente vai tratar isso como uma força da natureza, que acontece e a gente não pode fazer nada a respeito, ou se a gente vai tratar isso como uma natureza que a gente pode entender, tratar, quantificar e manter as pessoas protegidas por esse envelope cultural e tecnológico que a gente criou até agora e que todo mundo tinha acesso e uso dele até ontem e de repente parece ser uma coisa que é descartável. Excelente, Átila. Muito obrigado. Quero mais uma vez reiterar aqui nossos agradecimentos por você, pela sua disponibilidade para participar nessa live promovida pelo INPA. Quero agradecer também a todos que nos acompanharam aqui no canal oficial do INPA no YouTube e lembrar que a programação continua. Amanhã, aqui, às 15 horas, teremos uma live com o Humberto Bortolossi, professor da Universidade Federal Fluminense, e o Fábio Simas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vão falar sobre o projeto Livro Aberto. E na quinta-feira, também às 15 horas, teremos aqui o Samuel Feitosa Barbosa e o Carlos Gustavo Moreira, o Gugu, que vão falar sobre Olimpíadas de Matemática, mais uma vez às 15 horas. Sexta, 11 horas da manhã, será o webinário promovido pelo INPA, transmitido pelo canal oficial do INPA no YouTube. E lembrando também que amanhã, quarta-feira, dia 6 de maio, é o Dia Nacional da Matemática, comemorando o aniversário, em homenagem ao aniversário de Júlio César de Mello e Souza, o Malba-Tahan, grande divulgador da matemática do nosso país. Eu agradeço a todos, especialmente ao Átila por ter estado conosco aqui, e faço os melhores votos para todos. Se puderem, fiquem em casa e em qualquer circunstância, fiquem saudáveis. Um abraço e até breve aqui de novo no canal oficial do YouTube do INPA no Instagram. Um abraço para todos. Um abraço, gente. Prazer participar.